Pessoal, então um exemplo interessante é a gente aplicar esse formalismo de obter os eixos principais para aquele cubo que a gente tratou na aula passada. Então lembrem, a gente tinha um cubo homogêneo de massa mzão, densidade volumétrica ρ e lado L, né? A gente tinha aqui o nosso sistema de coordenadas com a minha origem lá naquele vértice do cubo como mostrado. Tá? Então, baseado no sistema de referência indicado, a gente havia obtido o quê? A matriz que representava o tensor de inércia, né? Vocês podem recapitular isso naquela aula. A gente achou, aqui, né, o problema ele era mais simples, porque vários dos elementos da matriz acabavam sendo iguais, mas a gente achou então que o meu tensor de inércia era essa matriz 3×3, tinha uma constante aqui de proporcionalidade, né, que era a massa vezes o lado ao quadrado, que eu estou chamando aqui de beta, e os elementos de matriz, então, eram 2/3 ali na diagonal principal, e os elementos cruzados davam menos 1/4. Então, se eu multiplicar, né, se eu passar esse beta ali para dentro, a minha matriz do meu tensor de inércia, ela pode ser escrita, vou escrever aqui que eu não escrevi lá depois. Então, ela pode ser escrita aqui, ó, por 2/3 de beta nas diagonais principais e menos beta sobre 4, representando os outros elementos fora da diagonal principal, onde esse beta é esse fator aí, ml ao quadrado. Tá? Nem precisava, podia deixar ele por fora mesmo e prosseguir com os cálculos só para essa matriz aqui principal, mas tudo bem, tá? Eu já estou computando ele. Ok, determinei meu tensor de inércia para um cubo, né, no sistema representado. Então, notem uma coisa aqui que é interessante, que é o seguinte. Note que os eixos cartesianos aí, x, y e z, eles não representam eixos principais de inércia. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que se eu coloco esse cubo para girar em torno, né, com esse vértice fixo aí, né, em torno de um desses eixos, imagine aí o eixo z, por exemplo, o que vai acontecer? Né? Então, pega lá, ó, o que vai acontecer com o seu vetor momento angular? Então, ó, tá lá a sua matriz, lembrem que a gente tem aquela equação, né? O vetor momento angular, ele relaciona-se com o vetor velocidade angular a partir do seu tensor de inércia, né? Essa que é a proporcionalidade. Então, tá lá, o meu vetor momento angular tem componentes Lx, Ly e Lz. Aqui estaria o meu tensor de inércia. Cadê o meu tensor de inércia? Essa matriz grandona que a gente obteve na aula passada, né? Então, vou colocar só aqui a primeira linha, ó. 2/3 de beta, menos beta sobre 4, menos beta sobre 4. Ok. Continuam com os outros elementos, tá? Ah, então imagina que eu boto esse cubo para rodar em torno do eixo Z. Esse eixo é um eixo principal de inércia? Vamos lá. Então, ó, se eu boto ele para girar em torno do eixo Z, eu tenho que o meu vetor velocidade angular, ele tem só a componente ômega-z, não é verdade? Lembrem que o vetor velocidade angular, ele é sempre na direção do seu eixo de rotação. Ok, então, notem o seguinte, na hora que eu for resolver esse produto matricial, a gente tem lá, olha, a componente x do meu momento angular vai ser o quê? Vai ser a primeira linha dessa minha matriz vezes a minha coluna. Então, isso aqui vai dar lá o meu menos, já abri, né, tirei o beta e coloquei aqui ml ao quadrado. Então, isso vai dar menos ml ao quadrado sobre 4 ômega z. Ah, vai ter componente Ly também. A componente Ly vai ser pegar aquela segunda linha do meu tensor de inércia, que é essa aqui, ó, e multiplicar pelo meu vetor ali da velocidade angular. Vou achar isso. E a mesma coisa para a componente z do momento angular. Então, notem que o vetor momento angular, ele não é paralelo a ômega. Porque se ele fosse paralelo a ômega, ele só ia ter a componente z. Não é isso, gente? Não, e o L não, ele tem componentes x e y também. Então, logo, o eixo z, ele não é um eixo principal de inércia, porque lembrem que toda vez que o seu corpo rígido girar em torno de um eixo principal de inércia, a gente vai acabar obtendo o vetor momento angular paralelo à velocidade angular.
Justamente porque o seu tensor de inércia ele vai ter sido diagonalizado. Lembrem isso, né? Esse foi nosso último vídeo aí, da aula 24, sobre eixos principais de inércia. Tá? Então, para esse cubo, quais seriam os meus eixos principais de inércia que possibilitariam, então, eu achar um momento angular paralelo à velocidade angular? Então, é essa conta que a gente quer fazer nessa segunda parte da aula, né? Então, vamos lá. Lembrem que para a gente obter os eixos principais, a gente basicamente tem que resolver uma equação de um problema de autovalores e autovetores, né? Nós precisamos diagonalizar aquela matriz do momento de inércia. Então, a gente vai seguir o procedimento da parte 1 desta aula, tá? Que é o procedimento lá de diagonalização. Então, lembrem que pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que fazer que o determinante, aquele determinante lá, da matriz do momento de inércia menos lambda vezes a identidade, tem que ser igual a zero, né? Então, notem o seguinte, eu vou até puxar aqui para eu fazer isso explicitamente. Então, lembrem que a gente tinha aquela equação, ó, momento angular era igual ao meu tensor de inércia vezes ômega. Só que, para eu ter o meu momento angular paralelo à minha velocidade angular, então eu teria que obter uma equação desse tipo, né? Se eles são paralelos, então eu teria constantes de proporcionalidade aqui, que seriam os meus lambdas, não é isso? Resolvendo essa minha equação, então, a gente chegou naquela equação assim, que o tensor de inércia menos lambda que multiplica aquela minha matriz identidade vezes ômega tem que ser igual a zero, né? Essa equação é exatamente igual a essa, só fazendo essa manipulação da minha matriz identidade. Então, para resolver essa equação, o determinante dessa matriz aqui, ó, I menos lambda vezes a minha matriz identidade, nossa senhora, vezes a minha matriz identidade, determinante disso tem que ser igual a zero. Ah, então como é que eu faço isso? Olha, lembrem o que é lambda vezes a matriz identidade, gente. Lambda vezes a matriz identidade é isso aqui, né, ó. A matriz identidade é 1 na diagonal principal vezes lambda, então ficaria assim. Então, agora, o que é isso? Eu tenho que pegar aquele meu tensor de inércia grandão, que é o tensor de inércia lá do cubo. Quanto que ele vale? Ó, o tensor de inércia lá do cubo, lembrando, né? Ele é 2/3 de beta, na diagonal aqui principal, e menos beta sobre 4 nos termos cruzados. Então, menos esse I, que é essa matriz, menos lambda vezes a identidade, então vocês concordam que simplesmente vai aparecer um termo aqui, ó, nos elementos da diagonal principal, né? Então, essa aqui é a minha matriz, que é o tensor de inércia menos lambda vezes a minha matriz identidade, tá? Só que, na verdade, então, eu tenho que o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Então, prosseguindo lá nos nossos cálculos, vou desmanchar esse aqui e escrever o símbolo do determinante. Então, o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Gente, como é que eu faço o determinante de uma matriz 3×3? Essa é a parte bastante chata, né? Porque isso aí vai dar uma equação cúbica, né? Que vai ser chata de resolver. Então, aqui, olha, eu fiz aqui, ó, resolvi como é que eu faço o determinante dessa matriz 3×3. Então, lembra o que a gente tem que fazer lá de álgebra, né? Eu posso repetir, eu repito, né, as minhas duas linhas, as minhas duas primeiras colunas, quer dizer, ó. Então, repito a minha primeira coluna, repito a minha segunda coluna, e aí eu tenho que fazer o seguinte, pego aqueles meus elementos da diagonal e faço uma soma seguida de uma subtração, né, ó. Então, eu pego essa diagonal aqui, ó, de laranja, né, faço esse produto, somo com esse produto, somo com esse produto, então é o que eu identifiquei aqui como meu maisinho, e agora no caminho de volta eu faço a subtração, né? Então, subtraio
desse produto menos esse produto menos esse produto. Então, isso vai dar uma conta gigantesca. Até comecei a fazer aqui, ó. E é muito chato, porque o que vai acontecer é que você não vai achar uma relação lógica aí para você enxergar as 3 raízes dessa equação. Tá? Então, a gente vai resolver essa equação aqui. Essa vai ser uma equação cúbica, ou seja, eu teria que obter 3 lambdas. Mas quando eu vou fazer nessa contalhada, né, se eu não usar umas técnicas de resolução, uns macetes, fica difícil eu estabelecer as soluções para essa equação cúbica, tá? Então, vocês vão ver que lá no livro do Marion, ele faz ele dá uma dica, né, de como a gente pode resolver esse determinante para clarear, né, para obter essas raízes dessa equação circular de modo mais simples. Então, a dica aqui que a gente pode fazer é o seguinte. Vocês podem olhar isso lá no livro do Marion, tá? Aqui é uma contalhada que acho que é mais fácil a gente olhar, né, no livro e ver direitinho. Mas, basicamente, o que a gente pode fazer, né? Para resolver esse determinante de maneira menos complicada. Então, você lembra aqui, ó, que o valor de um determinante, ele não vai ser afetado quando você altera uma linha, né, por ela somada ou subtraída de qualquer outra linha. A mesma coisa por uma coluna, tá? Como eu usei aqui a linha, não vou entrar no mérito aqui da coluna, não. Como assim, Ive? Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou pegar a minha segunda linha aqui, no caso, ó, daquela minha matriz, que eu tenho que resolver o determinante ali, e vou substituir essa segunda linha por ela menos a primeira. Então, aqui, ó, foi o que eu fiz aqui nessa parte, ó. Vou trocar a segunda linha por ela menos a primeira. E é isso que a gente faz, tá? Ó, então, a primeira linha daquela matriz está mantida, ó, 2/3 de beta menos lambda, menos beta sobre 4, menos beta sobre 4. Mas a segunda linha, ó, vai ser ela, que é menos beta sobre 4, subtraída da primeira, tá? Ó, então, eu vou subtrair, ó, menos 2/3 de beta, menos lambda, que vai virar mais lambda. Esse termo, então, vai ser 2/3 de beta menos lambda, menos beta sobre 4, que vai dar mais beta sobre 4. E depois, então, menos beta sobre 4, menos beta sobre 4, tá? Repito a terceira linha está mantida e eu tenho que fazer o determinante disso ser igual a 0 de novo, tá? Quando eu organizo a minha segunda linha, eu destaquei ela aqui, né, com esse retângulo, minha segunda linha fica escrita de um jeito mais fácil. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Porque o que a gente vai ver? A gente vê que na segunda linha, esse fator aí, ó, 11 beta sobre 12... Esse fator 11 beta sobre 12 menos lambda, ele é comum a essa segunda linha, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente fala que isso é uma fatoração. Eu posso colocar ele para fora da matriz, tá? Então, olha lá, ó, a minha primeira linha... Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Então, minha primeira linha tá lá mantida. A minha segunda linha, o que eu fiz? Olha, eu levo aquele meu fator comum aqui, ó, dos termos para fora, tá? E aí, então, a minha segunda linha ficou bem mais simples. Vai ficar menos 1, 1 e 0. E a minha terceira linha tá normal, como antes lá, tá? Minha terceira linha tá normal. Agora, qual que vai ser o processo? Ah, gente, a gente vai perceber que se agora eu for tentar fazer o determinante dessa matriz, que foi modificada aí por essa minha técnica, tá? O determinante sai muito mais fácil. Então, eu não vou abrir todas as contas aqui, não, tá? Aqui, basicamente, né, eu vou mandar o PDF para vocês veem exatamente como é que eu fiz o determinante dessa matriz aqui, né? Aqui tá até aberto os cálculos. Mas o que é importante aqui? Que agora ficou mais fácil e eu consegui achar os meus 3 lambdas, as minhas 3 raízes. Então, o lambda 1 deu beta sobre 6 e o lambda 2 deu igual ao lambda 3, que é 11 beta sobre 12. O que significa isso, gente? Esses aí são os meus autovalores. Então, olha só, esses são os valores que diagonalizam lá o meu tensor de inércia. Então, meu tensor de inércia diagonalizado, agora ele se torna o quê? Uma matriz só com os elementos da diagonal principal.
Então, ó, a primeira solução, beta sobre 6, e as minhas segunda e terceira soluções lá do meu problema de autovalores, que são 11 beta sobre 12, tá? Então, diagonalizei a minha matriz do tensor de inércia. Então, o nosso próximo passo, né, que vai ser o próximo vídeo, é, dado o meu tensor de inércia diagonalizado, como obter, então, as direções dos eixos principais de inércia.